Galera, saudações, João aqui. O vídeo de hoje é sobre os fundamentos da República e algumas coisinhas a mais. E antes de começar, se ajeita, pega seu material e já deixa o like, não custa nada. E agora sim, bora resumir. Logo no primeiro slide, você já dá de cara com quais são os 5 fundamentos. Ok, você já sabe quais são, mas sabe explicá-los? Sabe o conceito de cada um? É isso que veremos. Mas antes disso, vamos ver a diferença entre fundamentos e leis, regras, normas, outros tipos de conduzir a conduta das pessoas. Fundamentos é basicamente o sinônimo de princípios, ou seja, são bases, são pilares. Então, tudo o que for feito tem que ser respeitando este conceito, tem que ser respeitando esses princípios, esses fundamentos. Consequentemente, as leis, regras e normas, elas se inspiram nos fundamentos. E quando elas são criadas, elas têm que ser criadas respeitando tais princípios. E uma característica legal é que eles são mais concretos. Como assim? Quer dizer que eles vão ditar efetivamente o seu comportamento. Então, se você desrespeitá-los, você será punido, sofrerá alguma sanção. E elas também têm que ser inspiradas nos fundamentos e princípios da Constituição. Exemplo: dignidade da pessoa humana. É um fundamento, é um princípio e ele tem que ser seguido. Então, com base nele, quando uma lei for criada, ela tem que se dar a esse respeito. Exemplo: quando falamos sobre a entidade familiar, a lei diz que ela é formada por homem e mulher, entre outras variações, como por exemplo, relação entre ascendentes e descendentes. Poxa, eu fui criado pelos meus avós. É família? É família. Ah, quando eu era criança, meu pai foi jogar na Mega Sena e pelo jeito ele ganhou, porque ele não voltou mais. Então somos só eu e minha mãe. Somos família? É família também. Mas a lei tinha deixado de fora relações homoafetivas. Então, o Supremo Tribunal Federal, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana, respeitando que as pessoas têm o direito de amar livremente, veio e disse: entidade familiar é formada sim por homem e mulher, como também é formada por relações entre homens e apenas mulheres. E tudo isso está aqui no artigo 226 da Constituição Federal, que se relaciona bastante sobre a família em si, junto com o artigo 1723 do Código Civil e o entendimento do STF em relação a essa ligação da família com relações homoafetivas. Ou seja, como eles são pilares do quê? Pilares da República e da Constituição. E essas, por sua vez, também são bases para as nossas leis, regras e outras normas. E aqui embaixo um mnemônico seguindo a ordem alfabética. E agora sim, veremos um de cada vez. Começamos pela cidadania. Ela significa um conjunto de direitos e deveres, e eles são variados, podendo ser políticos, como por exemplo o voto, você tem o direito de votar e você tem o dever de votar. Pode ser também social, como a educação. Você tem o direito à educação e você tem o dever de colocar os seus filhos na escola. Esse conjunto de direitos e deveres está mais relacionado àquilo que o país pode oferecer. Então, quando você adquire a cidadania italiana, por exemplo, a Itália está te fornecendo direitos e deveres que talvez o Brasil não esteja te oferecendo. O mesmo vale para cá. A pessoa que tira a cidadania brasileira terá direitos e deveres que um cidadão italiano não terá. E pela nossa Constituição ser focada mais especificamente no indivíduo que está aqui no Brasil, ela foi apelidada de Constituição Cidadã. Logo, vem a pergunta: quem é o cidadão? Cidadão é todo indivíduo que pode exercer os seus direitos e os seus deveres. É aquele que pode participar das decisões do Estado, como por exemplo através do voto. Cidadania é um combo de direitos e deveres, e cidadão é aquele que possui esse agrupado de deveres e direitos. Isso tudo está lá no artigo 1º e artigo 205, ambos da Constituição Federal, em conjunto com o artigo 1566 do Código Civil.
Já a dignidade da pessoa humana, ele é chamado de o mais importante. Ah, se é o mais importante, por que ele está aqui em segundo lugar? Porque eu estou falando em ordem alfabética. Além de ser um dos mais importantes, ele também é um dos mais polêmicos. Por quê? Simples. A dignidade da pessoa humana é basicamente lembrada apenas quando há indivíduos que fizeram merda envolvido. Ou seja, o cara cometeu um crime? Cometeu. Ele tem que ser punido? Tem. Essa pessoa possui direitos? Possui. Então, tanto a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, o direito penal, eles não estão ali para defender a pessoa, muito menos o ato que ela fez, mas os direitos que ela possui. E esse fundamento da dignidade da pessoa humana, diferentemente da cidadania, ela está muito mais focada naquilo que as pessoas do mundo todo podem ter. Ela se demonstra como um respeito aos direitos humanos. Ou seja, todo ser humano tem direito à alimentação, saúde, respeito, julgamento justo, felicidade. O fundamento da dignidade da pessoa humana é uma afronta, é um repúdio de tratar a pessoa como uma coisa, como um objeto. E tudo isso está lá no artigo 1º, 6º e 170 da Constituição Federal. Já o pluralismo político, ele significa ter mais de um partido, é uma representação do pluripartidarismo. Ok, beleza, pelo nome já dá para entender. Mas além dessa obviedade, o pluralismo político está querendo defender a democracia. Como assim? Uma sociedade em que há várias ideias, muitas opiniões e todas as pessoas podem expressá-las. É uma valorização do Estado Democrático de Direito. Também é uma aversão, um repúdio a regimes totalitários, autoritários, em que geralmente possuem um único partido, o do ditador. Nesse cenário, se você expressa alguma opinião política diferente daquela de quem está no poder, você geralmente se dá muito mal. Então, o pluralismo político vem com a ideia de contornar essa situação. Você é livre para ter um pensamento de esquerda e expressá-lo, você é livre para ter um pensamento de direita e expressá-lo, de centro, ter opinião nenhuma. Essa é a vantagem do pluralismo político. E tudo isso está lá no artigo 1º e 17 da Constituição Federal. Já a soberania, ela está relacionada ao poder de decisão do Estado. Isso quer dizer que você será preso, processado, julgado, condenado pelo Estado. Nenhum outro tem esse poder. E como isso acontece? Por meio de seus representantes. Aqui nesse exemplo seriam os policiais e os juízes, que são funcionários públicos, ou seja, eles representam esse poder do Estado. Além desse poder de decisão, a soberania é uma característica de que o Brasil não se submete a leis de outros países. Tratados e convenções internacionais são acordos em que todos eles se submetem às mesmas cláusulas. É diferente, por exemplo, de uma lei argentina, absurda, estou inventando, de que é proibido passear com um cachorro na praia. O Brasil não tem que abaixar a cabeça para essa lei e proibir nós brasileiros de passearmos com nossos cachorros na praia. É isso que a soberania quer dizer. E para que essa soberania exista, são necessários basicamente dois elementos: o povo e o território. Como assim? Algumas pessoas do povo vão virar policiais, outras pessoas vão virar juízes, e essas pessoas vão ter poder de decisão, de prender, de processar e julgar dentro do território brasileiro. Tudo isso está lá no artigo 1º, 14, 91 e 93 da Constituição Federal. Já o nosso último fundamento, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, está relacionado à ordem econômica, ou seja, seguindo esse princípio, seguindo esse fundamento, você é livre para trabalhar, empreender, crescer, competir economicamente. É livre para criar concorrência, é livre para abrir empresas, entre outras formas de comércio. E tudo isso está lá no artigo 1º, 5º e 170 da Constituição Federal. E agora nós chegamos às nossas questões. Aqui eu peço para que você pause o vídeo, tente resolvê-la sozinho, porque daqui a 3 segundos eu vou apresentar as anotações e comentários para responder essas questões. Então vamos lá, pause o vídeo, tente fazer sozinho, porque a resposta vem em 3, 2, 1. Aqui estão as anotações e marcações para entender e responder as questões. E é isso.
tenham gostado, que o vídeo tenha ajudado. Comente aí embaixo a matéria que você tem mais dificuldade para a gente poder estudar junto. Compartilhe com os amigos, porque quanto mais gente estudando, melhor. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para as notificações. Muito obrigado pela atenção e até o próximo resumo.